Olá, meus amados irmãos! Eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do quarto trimestre de 2022. Neste, estamos estudando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E no próximo domingo estudaremos a lição número 4. Nós já estudamos 3 lições neste trimestre que encerra o ano de 2022. Já estudamos sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. Estudamos sobre Vem o Fim, na segunda lição. E estudamos na semana passada sobre as abominações do templo. E no próximo domingo estudaremos a 4ª lição deste trimestre. Eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco nesse canal, a você que está nos conhecendo hoje. Receba o nosso abraço, nosso bem-vindos em nome de Jesus nesse canal e que você possa apreciar a nossa aula e possa, a partir de hoje, assistir a todas as aulas que deixamos neste canal. Agradeço àqueles irmãos e irmãs que já nos acompanham há algum tempo e quero pedir que continue orando por nós, para que possamos dar continuidade ao nosso trabalho. Vamos orar neste momento e pedir que a bênção do Senhor esteja sobre nós durante a exposição desta tão importante lição. Oremos. Pai, no nome de Jesus, teu Filho, te agradecemos a oportunidade rica que temos de estar mais uma vez neste canal, transmitindo para os teus filhos a lição que será estudada no próximo domingo. Que o teu Espírito nos oriente e que teus filhos possam aproveitar bem o conteúdo transmitido. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então começar a nossa aula pelo nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro do profeta Ezequiel, o livro que estamos estudando neste trimestre, no capítulo de número 11, versículo de número 23, que diz assim: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Repetindo: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ezequiel capítulo 11, versículo de número 23. Nossa verdade prática diz assim: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Nós estudamos na 3ª lição sobre as abominações do templo. E se você quiser, meu querido irmão, esta lição está no nosso canal. Você pode ir lá, consultar e ver o que aprendemos na semana passada sobre as abominações do templo. E agora veremos o que aconteceu. Como consequência, a glória do Senhor se vai, que é o título da nossa lição. Prossigamos e veremos agora. Leitura bíblica em classe se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 9, versículo 3, capítulo 10, versículo 4, 18 e 19, capítulo 11, versículo 22 a 25. Vamos, portanto, a essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 9, versículo 3. E a glória de Deus se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Ezequiel capítulo 10, versículo 4 diz: Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória de Deus. Versículo 18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Versículo 19. E os querubins alçaram as suas asas e se levaram da terra aos meus olhos, quando saíram, e as rodas os acompanhavam, e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Ezequiel capítulo 11, versículo 22 a 25 diz: Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas as acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois
o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia para os do cativeiro. E se foi de mim a visão que eu tinha visto, e falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Vamos então agora aos objetivos da nossa lição. Eu quero desde já destacar para os irmãos que nós não encontramos na nossa lição o quarto objetivo, apesar de termos em nossa lição 4 tópicos. Então, acredito que houve uma falha, um esquecimento, e nós estamos sugerindo a inserção de mais um objetivo para corresponder ao quarto tópico da lição. Vamos lá? Primeiro objetivo, conceituar a glória de Deus. Segundo objetivo, explicar a retirada da glória de Deus. Terceiro objetivo, relacionar o segundo templo com a glória de Deus. E por último, a nossa sugestão é que o último tópico da lição tem o seguinte objetivo: mostrar que a glória de Deus estava em Cristo e que hoje habita em nós. Isso é o que nós depreendemos do texto que lemos e assim sugerimos para os irmãos este quarto objetivo. Prossigamos, vamos à introdução da nossa aula. Diz assim o nosso comentarista: a glória de Deus representava a presença de Javé no templo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão dessa ordem. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. A ordem dada a Moisés para construir o tabernáculo era para que o povo tivesse um lugar de adoração, um lugar onde o povo pudesse oferecer sacrifícios, um lugar onde o povo teria comunhão com Deus e, acima de tudo, um lugar onde a presença do Senhor estaria ali no meio do povo para dar ao povo temor, santidade, reverência no meio daquele grande deserto durante toda aquela caminhada. Então foi ordenado que se construísse o santuário e Deus habitava ou estava no meio do povo, guiando em todas as suas jornadas. Continuando, essa presença não era incondicional. Você deve se lembrar que o nosso Deus é um Deus santo e Deus não tem nenhuma comunhão com o pecado, com a negligência, com a desobediência. Quando o homem se mostra desobediente a Deus, quando o homem se entrega ao pecado, é sinal que ele está renunciando a tudo aquilo que Deus lhe concede por sua graça e misericórdia. Obviamente, o Senhor então, depois de um tempo, e nós vamos explicar isso como que nós vamos falar na lição, depois de um tempo de misericórdia, de um tempo de longanimidade, de um tempo de muita paciência, o Senhor então decreta o seu juízo. E aí nós vemos o quê? Que a aliança que Deus faz com o homem, nem todas são incondicionais. Temos alianças incondicionais na Bíblia? Temos. Entretanto, nós vemos que o pacto feito entre Deus e o seu povo quanto à sua presença no templo era condicional. O povo deveria então temer, honrar o Senhor para que a glória do Senhor permanecesse ali. E não foi o que aconteceu. Continuando a leitura, diz assim: o povo tinha compromissos de acordo com a aliança feita no Sinai, mas esse pacto havia sido violado. O objetivo da presente lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. É isso que vamos aprender nesta lição e trazer para nós, é claro, ensinamentos práticos, porque escola dominical, repito, é acima de tudo ensinamentos práticos para o nosso dia a dia, para a nossa devoção, para a nossa adoração, para o nosso aperfeiçoamento no reino de Deus. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição, sobre a glória de Deus. Nós temos um pequeno comentário antes do primeiro item. A glória de Deus baixou do céu à terra, primeiramente no tabernáculo, no dia da sua dedicação. Depois disso, essa cena se repetiu por ocasião da inauguração do Templo de Jerusalém pelo rei Salomão. A glória do Senhor estava com o povo ali no deserto, e ali nós vemos o quê? A presença da nuvem e da glória do Senhor. E a nuvem e a glória do Senhor se manifestam de forma tão magnífica que em alguns momentos nós vamos ver a expressão nuvem de glória.
Assim, lá no Santo dos Santos estava a glória de Deus no seu interior. Visível para todo o povo estava a nuvem, uma coluna de nuvem e coluna de fogo, que durante a noite era coluna de fogo e durante o dia coluna de nuvem. Ou seja, havia uma manifestação que estava lá dentro do santuário, era a glória do Senhor no local específico onde só entrava o sumo sacerdote, mas exteriormente o povo olhava e via a nuvem sobre o tabernáculo. E aquilo dava o que ao povo? Segurança, tranquilidade, direção, porque quando a nuvem se movimentava, eles entendiam que deveriam deixar aquele lugar. Portanto, durante a trajetória do povo, glória e nuvem e glória se manifestaram para mostrar a presença de Deus, a direção de Deus, o comando de Deus na vida do seu povo, mesmo estando em um deserto. Prossigamos e vamos ao primeiro item do primeiro tópico, o significado de glória. Diz assim o nosso comentarista: o contexto ajuda a esclarecer o sentido do termo. A palavra hebraica é kavod, que literalmente significa peso. E nesse sentido literal, só aparece 2 vezes no Antigo Testamento. O segundo texto ali, segundo Samuel capítulo 14, versículo 26, fala sobre o peso dos cabelos de Absalão. Agora eu queria ler para você, meu querido irmão, o que está na Bíblia, palavra-chave, no dicionário Strong, é o termo kavod. E aqui há um comentário muito interessante, você que tem essa Bíblia, palavra-chave, o termo de número 3519 diz assim, um comentário desta Bíblia. Nesta Bíblia está kabod. Diz assim: peso, mas somente em sentido figurado, num bom sentido, esplendor ou copiosidade, glorioso, gloriosamente, glória, honra e honroso. Diz mais: substantivo masculino singular que significa honra, glória, majestade e riqueza. Esse termo é normalmente usado para Deus, para seres humanos e objetos, e particularmente para a Arca do Concerto. Como é importante ver este significado, porque há uma ideia de que a palavra que está na Bíblia é Shekinah, e não é Shekinah. Nós vamos chegar a essa conclusão no último parágrafo que nós destacamos ali. Vamos lá. A Septuaginta, antiga versão grega do Antigo Testamento, emprega vários termos, entre doxa, que significa glória, resplendor, poder, honra, reputação, timê significa valor, honra. Ou seja, não há na Bíblia, em lugar nenhum da Bíblia, a palavra Shekinah. Não há. E vamos concluir com o que o nosso comentarista falou, dizendo o seguinte: mas nas visões de Ezequiel, glória indica o quê? O resplendor da presença do Senhor, o brilho, o resplendor, a glória do Senhor, algo maravilhoso, algo esplêndido que chama a atenção do profeta. Essa é a descrição feita pelo profeta Ezequiel. Nós vemos ali em Ezequiel capítulo 1, versículo 26 a 28 e capítulo 8, versículo 2. O vocábulo hebraico Shekinah, geralmente usado pelos crentes como glória, não aparece na Bíblia, porém é frequente no judaísmo. Esse Shekinah significa morar em ou habitar em, mas esta palavra Shekinah não se encontra no texto sagrado. É o nome que os rabinos davam à manifestação da glória de Deus. Então, é preciso entender isso, que no original não temos a palavra Shekinah. E às vezes nós desavisadamente falamos: olha, irmãos, essa glória que está aqui em Ezequiel é Shekinah. Não é. É kavod, que significa no sentido literal peso, mas que tem um sentido figurado de glória, esplendor, poder, honra, reputação. E aqui, olhando pelo contexto da passagem, nós entendemos que significa o resplendor da presença
de Deus. Prosseguindo, vamos ao segundo item do primeiro tópico, a glória de Deus. Ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus. Era a presença de Deus no meio do povo que acompanhou Israel nas suas jornadas no deserto até o início do reinado de Salomão. A glória do Senhor esteve presente até o momento dela ser vista novamente chegando no templo de forma gloriosa nos dias de Salomão. Aqui o comentarista chega a dizer período em que a Arca da Aliança foi transferida do tabernáculo, que era um templo desmontável, que poderia ser montado em qualquer lugar, para o templo, que era um templo fixo estabelecido em um determinado lugar. Então a diferença entre tabernáculo e templo é que tabernáculo ou tenda era edificado em diferentes lugares de acordo com as jornadas do povo de Israel. Mas o templo não, o templo estava em Jerusalém. Era uma habitação física fixa, onde estava ali o povo reunido para servir a Deus. Ali estavam os sacerdotes para poder ministrar o culto a Deus. E diz mais o nosso comentarista, Salomão construiu esse templo em Jerusalém. A glória de Deus encheu toda a casa. E da mesma forma, no culto de dedicação do templo, nós temos duas ocasiões em 2 Crônicas, no capítulo 5, versículo 13 e 14. E em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 e 2, quando a glória do Senhor encheu o templo. E ali nós vemos mais uma vez a nuvem e a glória enchendo o templo. Durante um tempo, os sacerdotes não puderam entrar, porque a glória do Senhor tomou aquele ambiente. Desde então, ele se comprometeu em manter seus olhos fixos e os seus ouvidos atentos à oração nesse templo. Mas essa promessa nunca foi incondicional e parece que o povo havia se esquecido disso. Vamos então ao segundo tópico da nossa lição sobre a retirada da glória de Deus. Diz assim o nosso comentarista, a retirada aconteceu em alguns estágios. Primeiro, a glória se levantou do querubim sobre a Arca da Aliança. Segundo, a glória passou para a entrada do templo. Terceiro, ela pairou, e na Bíblia diz parou, sobre os querubins, e aos poucos afastou-se completamente do templo. E por último, por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Eu coloquei aí os versículos que correspondem em cada um destes fatos. Então, você pode depois observar e você vai logo identificar que esses foram os versículos colocados em nossa leitura bíblica em classe. Prosseguindo, primeiro item do segundo tópico, o querubim e a nuvem. O profeta está se referindo aos 2 querubins do propiciatório da Arca da Aliança ou às 4 criaturas da visão inaugural do capítulo 1? O comentarista responde dessa maneira, qualquer que seja a interpretação, a verdade é que isso indica a retirada da presença de Deus. Essa nuvem está associada à presença pessoal de Javé durante a peregrinação do deserto, no tabernáculo, permanentemente desde a inauguração do tabernáculo e finalmente no templo. Veja que interessante que esta nuvem tinha uma função específica, guiar o povo e mostrar ao povo que a presença de Deus estava ali. O povo não podia ver a glória do Senhor. O povo não tinha acesso à glória do Senhor no Santo dos Santos. Mas a presença da nuvem mostrava que o Senhor estava no meio deles. O Senhor estava dirigindo o seu povo durante as suas jornadas. Essa presença divina atingiu o seu clímax com a manifestação do Filho de Deus. Diz assim a palavra de Deus em João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O comentarista começa desde já a apontar para a conclusão desta lição. Ele começa desde já a mostrar o que vai acontecer quando Jesus Cristo vier a essa terra, que ele vai encontrar um templo, mas um templo sem glória. E neste templo, diz a palavra do Senhor, que teria uma glória maior do que da primeira. E nós vamos aprender o que significa isso de fato. Vamos lá?
segundo item do segundo tópico, a retirada da presença de Deus. A glória de Javé pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. O profeta contempla essa glória se levantando da porta e se movendo para a carruagem trono, que também podemos ver na Bíblia como rodas, que estava parada para descer em cima dos querubins. Nessa visão, Ezequiel acompanha a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover para a porta principal do templo para a sua partida definitiva. Era um momento triste para Ezequiel ver a glória de Deus se afastando do santuário de Deus. A saída da glória de Deus representa a retirada da sua presença. Com isso, se aproxima a destruição do templo. Essa casa, segundo o nosso comentarista, foi destruída pelos caldeus em 587 a.C., no mês 4, aos 9 do mês, segundo os cálculos feitos pelos estudiosos da Bíblia, corresponde a 14 de agosto de 587. Então, o que fica claro neste item é que o profeta de Deus viu a glória de Deus sendo retirada do templo por causa das abominações que estavam acontecendo ali, relatadas no capítulo 8, que nós já estudamos. Terceiro item do segundo tópico, por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Diz o nosso comentarista o seguinte: a presença de Deus no templo era privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. Deus não tem nenhum compromisso, meus amados irmãos, com práticas obscuras. E isso estava acontecendo no templo de Jerusalém. No santo templo havia idolatria, havia adoração a outros deuses. E Deus não divide a sua glória com ninguém e não negocia aquilo que é dele. O templo era para ele e não para outros deuses. Diz assim o nosso comentarista: mas a casa de Deus era profanada com as práticas pagãs mais abomináveis. Ezequiel viu a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras. No fim dos tempos, ela retornará. Eu fiz uma adaptação ao texto, você vai perceber, você que está com a revista aí na sua mão. No fim dos tempos, ela retornará no templo do milênio. Isso veremos nos últimos capítulos do livro de Ezequiel. Com a retirada da presença de Deus, o templo ficou vulnerável, juntamente com a cidade de Jerusalém. Interessante notar que o Monte das Oliveiras é também o local da ascensão de Jesus. Mais uma vez, o nosso comentarista vai mostrando a associação entre a glória de Deus e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso vai ser vital para entendermos o que ele apresenta no quarto tópico. Vamos lá? Terceiro tópico da nossa lição, sobre o segundo templo. Ciro, rei da Pérsia, baixou o decreto que pôs fim ao cativeiro de Judá em 539 a.C. E, pouco tempo depois, partiu de Babilônia a primeira leva de judeus de volta para Judá. No seu decreto de libertação, o rei inclui a reconstrução do templo de Jerusalém. Nós já aprendemos aqui em uma lição anterior que o templo foi destruído pelos babilônios. Mas agora o rei Ciro, ele usado por Deus, decreta que os judeus voltem para a sua terra e comecem novamente a sua vida na Palestina. E para isso era necessário que o templo fosse reconstruído. Vamos ao primeiro item do terceiro tópico, diz assim: o segundo templo, conhecido como Templo de Zorobabel, foi inaugurado no 6º ano de Dario, que corresponde ao ano 516 a.C. Não era uma construção com a mesma dimensão e beleza arquitetônica da primeira casa.
não dava para comparar com o templo de Salomão. Isso está em Ageu, no capítulo 2, versículo 3. O pensamento no período pós-exílio era de que o retorno da glória de Deus era escatológico, ou seja, a glória de Deus só vai retornar no fim dos tempos. E eu quero, antes de comentar mais a respeito do segundo templo, lembrar aos queridos irmãos que, para auxiliar Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, ou Jesua, o Senhor levantou os profetas Ageu e Zacarias, os quais exortaram o povo e, juntamente com eles, trabalharam na reconstrução do templo sagrado. Uma obra que ficou parada por cerca de 16, outros comentaristas vão falar 18 anos, provavelmente de 536 a 520 ou de 538 a 520, mas o que nos interessa é mostrar aos irmãos que a obra ficou parada durante bom tempo. Foi necessário que o Senhor levantasse Ageu e Zacarias, servos de Deus, profetas do Senhor, para exortar o povo, e assim a obra continuou e foi encerrada em 516 a.C., como lemos lá o nosso comentarista dizendo que em 516 o templo foi inaugurado. Então, fica esta dica para os irmãos. Quer entender o tempo pós-exílio? Você precisa ler Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e também o profeta Malaquias. Segundo item do terceiro tópico, o templo de Herodes. O templo de Zorobabel foi reformado e ampliado por Herodes, o Magno. Ele conseguiu persuadir os judeus dizendo que o atual templo não estava à altura da antiga glória. Os trabalhos se iniciaram cerca do ano 15 a.C. e continuavam em andamento nos dias do ministério terreno de Jesus, ou seja, 46 anos depois. Isso você vai notar quando ler João capítulo 2, versículo 20. Conhecido como Segundo Templo, era o cartão postal de Jerusalém. A construção foi concluída somente em 66 depois de Cristo. O que nós vemos então, meus amados irmãos, é que não houve um templo de Herodes, mas houve um templo reformado. Um templo de Zorobabel reformado por Herodes. Por isso que nós não vemos três templos. Na verdade, nós temos o primeiro e o segundo templo. O templo de Salomão e o templo de Zorobabel, reestruturado, reformado, ampliado por Herodes. No tempo de Jesus, ainda estava sendo feita a reforma e já havia, naquele tempo, 46 anos de trabalho para que pudesse reestruturar e ampliar o templo que Zorobabel construiu depois de ter sido completamente destruído pelos babilônios. Zorobabel reconstruiu e agora Herodes simplesmente reforma e amplia aquilo que Zorobabel começou a fazer 5 séculos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Prossigamos, terceiro item do terceiro tópico, a presença do Filho de Deus. Não há registro de que a glória do Senhor tenha enchido a casa na inauguração por Zorobabel, diferentemente de Moisés, quando inaugurou o templo, e de Salomão na inauguração do templo. Não temos em nenhum lugar da Bíblia registrado que a glória do Senhor novamente encheu aquele templo. Olha o que diz o nosso comentarista. Foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Herodes. A sua presença nele faz a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira. Que maravilha! Quando o Filho de Deus se manifesta, ele vem trazendo a glória do Senhor. Hebreus diz que ele é o resplendor da glória do Senhor. Eu quero ler esse texto para você. Hebreus capítulo 1 começa assim. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E olha o que diz o versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,
havendo feito por si mesma a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus. Nós já falamos aqui, João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, Jesus Cristo é a expressa imagem da pessoa de Deus. Jesus Cristo é a glória do Senhor, trazendo para nós o quê? A sua presença, o seu poder, não mais de forma a ser algo de acesso apenas a uma pessoa, como era de acesso apenas ao sumo sacerdote. Nós vamos ver daqui a pouquinho por que podemos afirmar isso. Então agora todos nós temos acesso à presença de Deus, porque a presença do Senhor Jesus Cristo é a presença de Deus nessa terra. E agora nós vivemos em uma outra dimensão. Diferente de termos um templo físico, nós agora adoramos a Deus em espírito e em verdade. No diálogo de Jesus com a mulher samaritana, ele deixou uma explicação maravilhosa sobre esta mudança em relação ao templo. Vamos ler. João capítulo 4, versículo de número 20. Diz assim, vou ler do 20 até o versículo 24. Diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Por quê? Porque lá estava o templo. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, que nem neste monte, ali em Samaria, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ora, o que Jesus estava dizendo para aquela mulher é que ia chegar o tempo, e agora é, em que a adoração não seria mais restrita a um templo. Não seria mais restrita a um local de culto. Não. Deus, a partir desta dispensação, estaria recebendo a adoração das pessoas em todo lugar, em espírito e em verdade. E como isto aconteceria? É o que vamos aprender nesta lição, através da presença de Jesus Cristo em nossa vida, fazendo de nós, de cada um de nós, um templo de Deus. Vamos prosseguir com a leitura. Diz assim o nosso comentarista: o templo desempenhava várias funções em Israel, como lugar de perdão, do encontro com Deus, da presença divina, era o centro espiritual da nação. Prossigamos e vamos para o último tópico da nossa lição sobre o Senhor Jesus e o templo. Assim como a glória do Senhor deixou o templo antes da sua destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus, diz o nosso comentarista. Vamos lá, primeiro item do quarto tópico. Ele nos dá uma explicação teológica. Jesus disse: eis aqui está quem é maior do que Salomão. Salomão construiu o templo. Depois diz assim: ele declarou-se maior do que o templo. Está aqui quem é maior do que o templo. Quando ele curou o paralítico em Cafarnaum, disse: filho, perdoados estão os teus pecados, sem que precisasse oferecer qualquer oferta, sem que precisasse oferecer qualquer sacrifício para perdão do pecado, porque Jesus Cristo veio para perdoar pecados. João capítulo 1, versículo 29, diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com a sua morte, ele resgata a todo aquele que nele crê. Continuemos. Era uma mensagem velada dirigida aos sacerdotes de que a função do templo estava para ser concluída em breve. Com a vinda de Jesus ao mundo, o templo tornou-se redundante, ou seja, irrelevante. Para que templo, se agora eu já tenho o sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo pelos nossos pecados e eu não preciso mais ir ao templo para levar nenhuma oferta?
Para que templo? Se eu, para ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo, eu preciso ter agora o Espírito Santo habitando dentro de mim. Então agora nós temos uma outra dimensão, agora nós temos uma outra dispensação, nós temos uma realidade espiritual diferente do que era no Antigo Testamento. Diz mais o nosso comentarista: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos ao segundo item do quarto tópico: o fim do templo. O que o Senhor Jesus vinha ensinando de maneira indireta na última semana do seu ministério terreno, ele falou diretamente: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, Jesus estava dizendo que o templo será destruído. Jesus anunciou o fim ou a destruição do templo, como fizeram Ezequiel e os demais profetas. A glória de Deus se retirou do templo antes da sua destruição. O comentarista faz uma comparação, uma analogia, porque assim como lá no tempo de Ezequiel a glória se retirou e o templo foi destruído, assim também Jesus Cristo esteve no templo para que se cumprisse a palavra, a profecia de que a glória da segunda casa seria maior do que da primeira, porque Jesus Cristo é a expressa imagem de Deus, é o resplendor da glória de Deus. Então, assim como aconteceu no Antigo Testamento, que a glória se retirou e o templo foi destruído, assim também Jesus esteve no templo, se retirou dele e anos depois o templo físico foi destruído novamente. Prossigamos e vamos ao terceiro item do quarto tópico: a presença de Deus hoje. Quando Jesus, no alto da cruz, com grande voz, entregou o seu espírito, diz a Bíblia que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Estava definitivamente concluída a missão do templo. Como disse anteriormente, a separação que havia entre aqueles que tinham acesso ao Santo dos Santos e aqueles que não tinham. Ora, o véu se rasgou de alto a baixo, então todos agora temos acesso à presença de Deus, não no templo físico, mas através da vida que vivemos de santidade, de temor a Deus, com Cristo Jesus, a glória de Deus em nossa vida e em nossos corações. Amém. Assim o Senhor Jesus substituiu de uma vez por todas o templo. Diz o nosso comentarista, isso é uma interpretação que ele dá baseado naquilo que ele já informou durante a lição. Desde então, é em Jesus que temos a redenção e o perdão de nossos pecados. É claro que perdão de pecados sempre foi através do Senhor Jesus Cristo. Ninguém recebeu perdão ou salvação no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, nem nos dias futuros receberá, que não seja através do Senhor Jesus Cristo. Aqui o comentarista está fazendo uma analogia, porque o templo era o local onde as pessoas iam para fazer sacrifícios a Deus. Portanto, estamos entendendo o que o comentarista fala. Ele está fazendo uma analogia para mostrar que agora não temos mais necessidade do templo, mas o perdão de pecados sempre foi e sempre será através do Senhor Jesus Cristo. Até porque tudo que estava no tabernáculo e no templo apontava para Jesus e simbolizava o seu sacrifício. Até mesmo as peças do tabernáculo tinham a posição de uma cruz. Todas as peças e utensílios do tabernáculo tinham alguma ligação com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, como aquilo era apenas sombra, agora não precisamos mais viver de sombras, de símbolos, se temos a manifestação do Senhor Jesus cumprindo tudo aquilo que as profecias e os símbolos do Antigo Testamento nos apontavam. Portanto, temos agora o Senhor Jesus. Não precisamos mais de nada que o representava no Antigo Testamento. Não existe mais o Templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. Eu trouxe para você um versículo que está em João capítulo 17, versículo 22 a 23, que é um trecho da oração que o Senhor Jesus Cristo fez ao Pai, falando a respeito de nós. Olha que privilégio, meus amados irmãos. Diz assim, palavras do Senhor Jesus Cristo: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um.
eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Então o Senhor Jesus concedeu-nos a glória de Deus, porque somos templo do Espírito Santo. E o templo sagrado precisa da glória de Deus. Que cada um de nós possamos conservar a glória de Deus em nossas vidas. Amém? Prossigamos, vamos à nossa conclusão. Eu trouxe para você uma conclusão complementar. Tem uma parte que está na lição e outra parte nós escrevemos, porque verificamos que faltou uma conclusão nesta palavra que foi deixada aqui pelo nosso comentarista, faltou um complemento nessas palavras. Vamos lá. Concluímos que, em ambos os casos, tanto em Ezequiel como em Jesus, ambas as gerações rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento, substituíram Javé pelos ídolos. E nos Evangelhos, substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça, como temos em Romanos capítulo 10, versículo 3. Não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. As práticas pagãs afastaram a glória do Senhor do templo. Mas o desejo de Deus sempre foi habitar em um templo não feito pelas mãos dos homens, pois certamente serão habitações transitórias. Atos capítulo 7, versículo 48 e Atos 17, 24. Agora, amados, que templo é esse que o Senhor quer habitar? Nosso corpo. Que cada um de nós proceda de modo a não permitir que a glória de Deus jamais se afaste de nós. Como orou Davi, não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, versículo 11. Nós somos o templo de Deus. Vigiemos, pois, para que jamais a glória do Senhor se vá de nossa vida e assim sejamos alvos da destruição do inimigo de nossas almas. Deus tenha misericórdia de nós. Eu convido você para a próxima lição. Não perca a próxima lição, a 5ª lição do 4º trimestre. Falaremos sobre contra os falsos profetas. É o título da próxima lição. Eu termino aqui agradecendo a você que esteve conosco até aqui. Muito obrigado pela sua participação em nosso canal. Deixe o seu like e assim vamos prosseguir na nossa caminhada trabalhando para Jesus naquilo que nós amamos, que é ensinar a preciosa e poderosa palavra de Deus. Deus possa te conceder uma aula maravilhosa no próximo domingo. Deus possa lhe conceder uma aula maravilhosa no próximo domingo. Deus te abençoe no nome de Jesus. Aqui se despede o seu amigo Daniel Rosa Dutra. Um grande abraço e até a próxima aula. Amém.